Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Era do Clima Estadão com uma COP30. Em novembro desse ano, o Brasil vai sediar a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Nesse evento que vai acontecer em Belém, capital do Pará, delegações de todo o mundo vão estar discutindo medidas para combater o aquecimento global. No evento, o setor privado não vai participar diretamente, vão estar ali só diplomatas de 194 países que vão definir quais medidas o mundo deve adotar para tentar segurar esse aquecimento. Mas o setor privado vai ser diretamente impactado pelo que for decidido lá. Por isso, desde o fim da COP do ano passado, que aconteceu no Azerbaijão, o Estadão tem ouvido representantes do setor privado para saber como eles estão se preparando para esse novo cenário global de um mundo com menos emissões de carbono. Hoje aqui está o Ricardo Mussa, ele é chair da SBCOP 30. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigada. Ricardo, o setor privado não participa diretamente das negociações lá, mas indiretamente tem como se fazer ouvir. E a SBCOP é justamente um meio disso. O que é a SBCOP? Foi criada esse ano e como que vocês interferem, participam do debate? Primeiro, obrigado por estar aqui. Acho que assim, é um aprendizado nosso, né? A SBCOP, que chama Sustainable Business Cop, é uma iniciativa que ela começou agora aqui no Brasil, de juntar, agregar o setor privado para poder ter mais influência nas discussões da COP. A gente aprendeu muito com o que acontece no G20. O G20 tem uma tradição de pedir para o setor privado participar através do B20. Então, o G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo e que no ano passado se reuniu aqui no Brasil. O Brasil liderou as negociações. Isso. Então foi um aprendizado até para o Brasil, porque ele viu, ele pediu para o setor privado se reunindo do B20, não é só no Brasil, isso já acontecia há muitos anos. Então eu participei, por exemplo, do B20 da Indonésia, depois da Índia, e o ano passado foi no Brasil. E foi muito bem sucedido. Então o setor privado conseguiu se organizar, conseguiu escrever recomendações para o setor público e apresentar lá no G20. Aí, com base nisso, a gente falou, putz, será que dá para replicar esse mesmo modelo para a COP? Então, a Sustainable Business COP é o que o B20 foi para o G20, a Sustainable Business COP é para a COP. É onde o setor privado se junta. O que significa isso? Primeiro, a SBCOP, ela reúne as confederações de indústria e comércio do mundo inteiro. Então, não é algo do Brasil. Então, aqui no Brasil, a CNI foi quem iniciou esse processo, mas para quem que eu respondo hoje? Para quem que está no meu conselho da SBCOP? Então, as associações de indústria e comércio do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, então tem o West Chamber, tem o CCPIT da China, tem a Business Europe da Europa, são diversos, hoje já são 43 países, tem o Japão e assim por diante, com mais de 35 milhões de empresas representadas por essa iniciativa. Então, de uma forma muito ampla, nunca a gente teve na COP uma representação tão clara do setor privado para entrar nas discussões. Então esse é o primeiro ponto. Então é uma iniciativa nova, ela começa no Brasil, mas a gente representa começa empresas na CNI. Começa a CNI, foi quem teve a ideia, baseado no B20 do ano passado, falou, putz, vamos montar essa iniciativa? E aí me convidaram para presidir a iniciativa, eu estou aqui. E a SBCOP, ela acontece, como o Brasil hoje está sediando a COP de Belém, o Brasil é o líder da SBCOP. O ano que vem, provavelmente, deve ir para a Austrália a COP 31. E aí a gente vai passar a liderança da SBCOP para alguém lá da Austrália, que é a Confederação de Indústria e Comércio da Austrália. Então isso vai ser rotativo, esse ano está aqui no Brasil. Então essa iniciativa foi abraçada pelo governo brasileiro e pela ONU também, para que seja algo permanente? Isso. Então, o que a gente fez? A ONU, como ela é organizada, é uma sigla super difícil que é UNFCCC, UNFCCC. E a gente foi reconhecido pela UNFCCC como uma iniciativa válida dentro da ONU. Então, a gente hoje tem o reconhecimento da ONU, a gente tem o reconhecimento do governo brasileiro e da presidência da COP, com o André Corrêa do Lago, que está suportando também a iniciativa. Então, na prática, a gente conseguiu ter essa representatividade e legitimidade para representar o setor privado nas discussões na COP, coisa que a gente já existia no passado, mas nunca de forma coordenada e nunca nesse tamanho, nessa escala. Então agora a gente tem abertura. Então eu estou tendo muito mais assim, abertura para entrar nas discussões do que eu imaginava inicialmente. E como que vocês vão
Como vocês, na prática, como que se dá essa entrada nas discussões? Então, essa é, assim, vou sempre fazer referência ao B20, porque foi muito bem sucedido. A gente, eu tenho 3 entregas, Luca, eu preciso fazer até Belém. A primeira entrega é que a gente chama um documento com recomendações do setor público. Então, a gente quer influenciar de forma positiva o setor público, que são os países, nas discussões em relação ao clima. Então, eu vou entregar um documento. Esse documento vai ter recomendações. Eu vou ter, para cada uma tem desde transição energética, financiamento climático, economia circular, bioeconomia. Para cada uma delas, eu tenho 3 recomendações apenas que eu vou entregar para os negociadores. Então, uma das metas é influenciar, sim, colocando o ponto de vista do setor privado para isso. O segundo ponto... Isso vai ser antes da COP? Antes da COP. Eu faço referência, Lu, muito na minha vida pregressa, quando eu participei, por exemplo, do B20, a gente fez um monte de erros lá atrás. Então, por exemplo, no B20 da Indonésia, quando a gente foi tentar influenciar as negociações do G20 na Indonésia, a gente entregou o nosso documento na semana da negociação. Aí é muito ruim, não dá tempo de você articular. Então, até final de agosto, começo de setembro, a COP acontece em novembro em Belém. A gente quer entregar esses documentos formalmente para a presidência da COP até o final de agosto, comecinho de setembro. Que aí setembro, outubro e novembro é o tempo que a gente tem para articular, a influenciar as discussões dos respectivos países. Então a gente espera que a CNI no Brasil aqui faça o seu trabalho, a CNI da Índia faça o trabalho dela, da China e assim por diante, para quando os negociadores chegarem na COP, a gente já ter feito o trabalho nas bases do mundo inteiro para poder influenciar positivamente. Então, esse documento vai ser entregue até o final de agosto, vai ter uma formalidade da entrega do documento no final de agosto. E você falou que você tem outras 2 iniciativas? Não sei. Tem, porque... Você precisa fazer 2 entregas, né? 2 entregas. Diferente, o que eu vi aqui, aprendendo um pouco mais com o processo, para quem não conhece como é que funciona a COP é uma negociação com... Você falou 194, né? São 197, agora com a saída dos Estados Unidos, não sei se ele vai estar ou não, mas são mais de 190 países. É uma negociação por consenso, que é muito difícil. Você imagina com mais de 190 países negociando e todo mundo tem que concordar. E todo mundo tem o mesmo voto. Então, uma ilha insular no Caribe tem o mesmo voto de um país como a China. O que é muito difícil, é um desenho difícil de você acaba reduzindo as chances de negociação, ela é muito mais assim, abrangente, mais difícil. Então, diferente do G20, do B20, a gente acha que o nosso poder de influência na negociação em si é baixo, porque é uma negociação muito complexa. Mas como é que a gente vai ajudar na negociação? Aí vem a nossa segunda entrega. Ao longo dos anos, o que eu vejo, Lu, é que como é que funcionam as COPs, né? É uma discussão muito difícil porque a transição energética, ela é uma transição, a primeira transição que a gente teve lá atrás, do carvão para o petróleo, a Revolução Industrial, por que ela aconteceu de forma muito rápida? Porque era mais barata. Essa transição é mais cara. Então, assim, hoje é muito difícil quem paga a conta na questão do clima, porque você tem uma situação onde é mais caro hoje você mudar para o combustível renovável do que é do combustível fóssil e assim por diante. Então, essa discussão tornou a discussão do clima muito complexa, porque aí veio uma discussão, quem vai pagar a conta? Os países desenvolvidos têm que subsidiar os subdesenvolvidos e assim por diante. E a forma que a gente acha que tem que atuar é através de o que está funcionando hoje. Então, essa é a 30ª. Por que é COP30? Porque essa é a 30ª COP. Então, há 30 anos atrás começou a discussão, foi até na Rio 92, a primeira COP. Então, essa é a 30ª COP. A gente já tem 30 anos de negociações, 30 anos de tentar mudar e melhorar assim, o nosso combate às mudanças climáticas. Então, nessa COP, qual que é a nossa intenção? É focar naquilo que já está funcionando. Como é que a gente faz isso? Através de exemplos. Como a gente tem 35 milhões de empresas na nossa base, a gente está pedindo para as empresas o que já está acontecendo no mundo hoje, que já está funcionando. Em vez de a gente começar a fazer projetos novos, vamos ver o que já está funcionando e entender por que ele está funcionando. E aí você consegue influenciar o poder público através de exemplos do que já está funcionando. Então, por que o mercado de carbono na Indonésia está funcionando melhor? É a política pública? É por causa do financiamento? É por causa do consumidor?
Aí você consegue, entendendo isso, falar, olha, vamos focar naquilo que está funcionando. Porque o que eu vejo hoje, a gente tem um risco hoje com o trade war, com as guerras acontecendo pelo mundo, a prioridade dos países hoje, infelizmente, não é a questão da mudança climática. Então, se a gente não for prático e focar naquilo que está funcionando, a gente tem chance de ir para trás. Então, o meu ponto aqui, a maneira que a gente vai conseguir influenciar através do exemplo. Então, voltando para a minha segunda entrega, a gente criou um concurso, que é como se fosse a Olimpíada de Projetos. Está pedindo para as 35 milhões de empresas enviem para a gente aqueles projetos que já estão funcionando, então ele já tem que ser uma realidade, que tenham retorno financeiro e seja escalável. A gente vai escolher entre milhares de projetos, 5 projetos por cada tema. Nós temos 8 temas, que eu falei lá, transição energética, bioeconomia, financiamento climático. A gente vai pegar 5 por tema, então a gente vai ter 40 projetos que a gente vai apresentar durante a COP. Então, a gente vai ter uma área na COP onde os negociadores vão estar passando, a gente vai ter a oportunidade de mostrar para eles o que está funcionando e por quê. Então, olha, vem aqui, o pessoal lá da Europa, por que você tem que focar, por que a minha recomendação do setor privado é focar em eficiência energética? Olha os exemplos aqui, por que estão funcionando. A gente espera que com isso a gente vai influenciar o setor público e nada melhor do que ter bons exemplos, em vez de ficar falando, foca aqui no hidrogênio em 2050, porque ninguém tem tempo para isso hoje. O mundo hoje está muito mais curto-prazista com as questões de segurança energética, segurança militar. Então, hoje a gente tem que influenciar com exemplo. Então, minha segunda entrega é uma curadoria de projetos, onde a gente vai entregar os melhores projetos do mundo e influenciar o setor privado para isso. E a terceira entrega, que essa é tentar lançar novos projetos durante a COP. Acho que essa é menos relevante, mas alguns setores a gente já tem bons projetos para mostrar que o setor privado consegue sim, em pouco tempo, se articular e ir adiante. Mas eu estou muito empolgado com essa curadoria de projetos, porque aqui você consegue pescar, porque no mundo, quando você tem o setor privado, é muito bom com inovação, em trazer essas inovações com algo porque você falar para a pessoa, você tem que mudar, e é mais caro, é muito difícil. Você vê aqui o exemplo do Brasil com o etanol, são projetos que deram certo porque eles são mais baratos, porque tem retorno econômico e assim por diante, né? Então, eu estou muito animado com essa parte de projetos. Essa, para mim, é a grande entrega da SBCOP. Agora, você não citou como que vocês vão daqui até a COP, e ali na COP mesmo, em Belém, tentar influenciar os negociadores. O setor privado tentando, né, mostrar o que acha que tem que ser feito. Muito do setor privado, muitas empresas não adotam medidas que favorecem a questão ambiental ou que seguram a redução das emissões. O setor de petróleo acho que o maior exemplo disso, e tem uma resistência e um lobby contrário forte aí. Como que vocês jogam para combater o aquecimento global, defender medidas que não prejudicam o lucro das empresas, tendo esse panorama e considerando que vocês representam empresas de diversos setores, né? É super complexa essa conversa, porque, primeiro, eu acho muito difícil a gente fugir da discussão de que é uma transição. Então, eu não consigo ver também a gente, sem ter um caminho para chegar lá, que a gente vai acabar com os fósseis no ano que vem, daqui a 5 anos, tem uma transição. Por isso que o nome é transição energética, primeiro ponto. Segundo, onde está a solução do problema? Ela está na inovação. Então, o que eu vejo você tem bons exemplos. Olha o Brasil. Se você olhar o Brasil há 5, 7 anos atrás, olha a evolução. A gente já era uma matriz super renovável. A gente veio com a energia solar no Brasil, se eu não me engano, era 3% da nossa matriz, hoje já é mais de 25%, quase 27% da matriz brasileira já é solar. Isso em 5 anos. Quer dizer, isso com custo competitivo. Então, a gente consegue sim fazer a migração com inovação. Você pega a eficiência energética, o que está acontecendo no mundo com eletrificação, biocombustíveis, tem muita coisa boa por aí. Então, eu acho que é um pouco acho que esse radicalismo que tem que ser tudo para um lado, tudo para o outro, eu acho que tem coisas boas sim acontecendo. O problema é que a gente não tem na velocidade que a gente deveria. Então, para mim, dá sim para fazer a transição energética com rentabilidade, que é muito... Ninguém vai do setor privado se não tiver lucro, se não tiver como você ter retorno econômico,
você não vai atrair capital. Não tem jeito, é assim que o mundo funciona. Então a gente tem que olhar o que está funcionando. Agora, qual que é o papel dos governos? As políticas públicas têm que ajudar a direcionar o caminho correto, porque o que eu vejo é que você tem, no momento de inovação, o começo é difícil. Então você precisa ter sim apoio do governo, dos bancos de desenvolvimento para poder passar essa fase. Financiamento, aí você consegue financiar a inovação, aí você chega no que a gente chama de tipping point, que é um ponto de break-even, quando você começa a ter escala para as coisas andarem sem financiamento mais público. Então tem essa discussão. Agora, o que eu vejo é muita boa vontade, mas falta de foco. Então, onde é que a gente tem que atuar, indo para o seu ponto aqui do lobby das empresas e tudo mais? É mostrar o caminho. Então, o que o setor privado tem que fazer é falar, olha, governo, foque nisso, porque é isso que está funcionando. É aqui que você tem que continuar atuando, é aqui que as políticas públicas têm que... Mas, por exemplo, como que vocês se posicionam em relação ao fim do uso do combustível fóssil, que é uma das discussões ali, se vai... assim, eu vou dar um exemplo até da minha vida pregressa. Eu era CEO de uma grande empresa de biocombustíveis aqui no Brasil, eu tinha no meu conselho multinacionais até de óleo e gás, grandes multinacionais. Eu lembro que o presidente do conselho, ele tinha uma conta que era muito impactante para mim, para o pessoal entender aqui o tamanho do desafio. A empresa que eu trabalhava, chamava Raízen, né, uma empresa muito grande no setor brasileiro de biocombustíveis, uma grande produtora de etanol, de bioeletricidade, de biometano, e era uma das maiores do mundo. E eu lembro que o presidente do conselho de um dos nossos acionistas, na época, que era um cara que entendia muito de energia, me chamava de Múcio e falou, Múcio, fazendo a conta aqui, se você pegar toda a produção da Raízen, que era uma das maiores do mundo, e não pegar a produção de hoje, 2024, que era quando eu estava lá, mas pegar de 2030, com todo o plano de expansão da companhia, e multiplicar por 200 vezes uma das maiores empresas do mundo de energia renovável, dava 0,6% do consumo mundial de petróleo, é nada. Então, o petróleo ele é muito importante para o mundo hoje. E substituir o petróleo é um desafio enorme. Então, isso não vai ser feito no curto prazo. Então, o fim da era dos fósseis é uma transição. Eu não consigo enxergar isso nem para 2030, é mais para 2050. Agora a gente precisa começar. Então, o ponto aqui, não dá para hoje para países como África, como Ásia, que estão crescendo, você pleitear o fim do fóssil hoje, você não tem como. Você tem uma população pobre que depende muito de energia barata. E o fóssil é uma energia barata. Então, você precisa criar um caminho para lá. Então, esse balanço, ela precisa ser feita com inovação, com tecnologia e apoiando. Então, é uma transição. Você não vai conseguir fazer isso nos próximos 10 anos, mas você precisa começar. Começar como? Com eficiência. Você precisa começar baixando a redução da própria emissão do fóssil. Então, tem um caminho para chegar lá. Quando a gente começou a discussão do clima há 30 anos atrás, a projeção dos cientistas é que o mundo ia esquentar 4 graus. Hoje, a gente não está lá ainda, né? A gente melhorou bastante. Então, dos 4 graus, hoje as projeções, acho que 2,5 a 2,7, só que não é suficiente. Tem que ficar abaixo de 1,5 graus. Então, falar que a gente não está fazendo um bom trabalho, acho que a gente tem sim bons exemplos de que a gente está indo no caminho certo, só que não na velocidade necessária. Então, o que a gente tem que mostrar na COP agora é a gente precisa acelerar. Acelerar onde? Qual que é a dificuldade dessa COP? Está muito mais difícil do que estava 2 anos atrás, o cenário global. A gente tem guerra, tem as questões de trade war, que é a posicionamento dos Estados Unidos, você tem juros mais altos, então é muito mais difícil do que estava lá atrás. Então hoje eu acho que a gente tem que ser mais pragmático e menos sonhador como antes. A meta agora eu falo muito o ótimo inimigo do bom, a gente tem que parar com os radicalismos, a gente não pode ter nenhum negacionista de um lado, nem aquele que é ultra radical do outro lado, querendo acabar com os fósseis amanhã, e tem que ter um meio termo para a gente poder chegar lá. Senão, a gente corre o risco muito sério de ficar no embate, numa polarização que não ajuda em nada. Então, acho que essa é uma COP e talvez o posicionamento dos Estados Unidos está trazendo para a gente uma oportunidade de falar, putz, eu senti isso, eu estive lá na Alemanha agora, em Bonn, tive também em Londres, em Bonn foi a primeira pré-COP, negociação da COP, foi muito interessante, tive em Londres e eu senti que tem mais abertura até para escutar o setor privado. Porque 80% das emissões globais estão no setor privado.
Então, acho que foi um erro também no passado de deixar o setor privado longe da discussão. Agora, tem que trazer para dentro e falar o que está funcionando, como é que a gente pode ajudar. E te garanto, assim, você falar com as empresas, todo mundo quer fazer o que é certo. Só que é muito difícil, você tem uma transição que não é simples, uma transição mais cara, e o que vai funcionar é inovação e política pública para ajudar essas inovações a acontecerem num ritmo mais acelerado. Certo. Ricardo, você esteve em Londres na Semana do Clima e em Bonn, onde foi realizada a pré-COP, né? Já tinha representante aí de todos os países indicando os caminhos definindo, né, as prioridades, os caminhos dos debates aqui na COP de Belém, né? O que você comentou, né, que percebeu uma maior boa vontade para ouvir o setor privado? O que mais que você acha que foi importante? Olha, foi super interessante. Primeiro foi como eu te falei, né, é um ambiente diferente, né, porque você está dentro da ONU, né, que é a parte do clima da ONU, onde tem todos os países ali representados, então é uma diversidade enorme, com prioridades distintas e tudo mais. Então, é muito gratificante poder participar do processo. O que eu senti lá é muito mais abertura para ter uma discussão sobre as soluções. Eu senti um centro de urgência maior, então, que todo mundo fala que essa é a COP da implementação. Eu acho que o André Corrêa do Lago, para quem não sabe, é o presidente da COP, é um embaixador. Eu conheci ele lá no Japão, depois na Índia. Ele foi nomeado presidente da COP e ele fala muito isso. Essa aqui é a COP da implementação. A gente já negociou muito, a gente já tem bons termos já acordados, já tem até boas metas. O que a gente tem que fazer agora é implementar. E a implementação acontece onde? No setor privado. Então, essa foi uma COP, está sendo para mim uma experiência de mais abertura. O que a gente tem que ir lá é influenciar da maneira correta. Então, em Bonn, na Alemanha, não foi fácil. Muita discussão lá no começo sobre vai ter logística na COP, vai funcionar em Belém, né? Os primeiros 2 dias foram terríveis a sede de discussão da agenda. Inclusive um problema, porque aí se perdeu tempo discutindo logística e não aquecimento global, né? E clima. Então, teve muito disso, infelizmente, mas a gente passou essa barreira e aí no final foi uma discussão muito mais pragmática do que tem que ser feito. Então, acho que o primeiro ponto ali, eu vi com um saldo positivo essa abertura para o setor privado. O que eu vejo de negativo na discussão, e sendo mais crítico mesmo? É difícil você negociar por consenso. O formato, o desenho da negociação é muito complexo. Então, realmente não é assim que eu estou acostumado, o que eu vi na minha vida privada, a funcionar. Mas é o que é, a gente tem que lidar com isso. O modo de negociação da ONU. A negociação da ONU não é trivial, mas é o que é. Então, de novo, temos que ser pragmático e trabalhar com o que a gente tem nas mãos, né? Por outro lado, quando eu fui para Londres, que foi a semana seguinte de Bonn, na Alemanha, aí a gente chama de London Climate Week, a Semana do Clima em Londres. Teve mais de 700 eventos acontecendo. Eu vi, por exemplo, um protagonismo muito grande da Inglaterra, em querer assumir o papel realmente de líder até da Europa para a discussão, que é muito bom. Eu vi muitos países ali presentes com o setor privado, querendo entender como é que ele pode... O que não falta, Lu, eu acho que não é falta de dinheiro, por incrível que pareça, o pessoal vai falar isso para mim. Eu acho que não é falta de compromisso do setor privado, só que é difícil você organizar. Não é simples. Você pega... Essa é uma discussão envolvendo países, uma transição que é mais cara. O que você tem que fazer? Então, o que eu vejo ali e por que eu achei que o pessoal abriu muito as portas para a SBCOP durante todos esses eventos, né? A gente foi com um processo muito claro. Olha, essa é a minha forma de trabalho, eu estou representando esses setores, eu tenho essas entregas nessa data. Putz, esse negócio está organizado. Então, a receptividade que eu tive me impressionou. Aí eu voltei para o Brasil mais animado. Falei, gente, nós temos na mão aqui algo que realmente eu acredito hoje que a gente pode fazer a diferença. A gente pode se influenciar da forma correta, porque a gente se organizou da forma... E isso acontece porque o setor privado, na minha visão, ele é mais pragmático do que o setor público. E isso, para mim, vai ajudar. Então, eu voltei mais confiante que a gente pode, sim, influenciar positivamente nessas conversas. Agora, é super difícil, mesmo dentro da SBCOP, eu tenho diferentes países, eu tenho diferentes prioridades, a discussão do que a gente vai apresentar é complexa, porque para um país da África,
Ele tem um problema muito maior lá. Ele tem uma questão de... ele está cozinhando com... Ele tem um problema para cozinhar. Tem 2 bilhões de pessoas no mundo hoje que não têm acesso a fazer... Ele cozinha com carvão, com madeira. E essa turma, você vai exigir para ele uma redução de emissões com combustível mais caro, você tem que dar... Você tem, por outro lado, os Estados Unidos e a Europa, com países mais desenvolvidos, estão numa outra fase de vida. Então, não tem uma solução que serve para todo mundo, né? E também não acho, Lu, quando você fala, para mim, essa é uma COP também que vai ser muito focada no financiamento. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui. Tem muito do financiamento, que eu vou falar, quando você fala de filantropia, quando você pega um dinheiro e se faz uma doação de dinheiro para ajudar uma causa, que é super importante. O que eu acho que a gente tem que demonstrar no setor privado, como é que a gente vai financiar a transição energética, as questões do clima, de forma sustentável, que não sejam filantropias. E aí, para isso, você precisa apresentar bons projetos e o que está funcionando. Essa é a discussão mais rica para mim, porque o mundo não tem o capital no setor público. Você vê a Europa indo mais para despesas militares. Você vê os Estados Unidos com o problema do déficit enorme do governo americano. Então, o setor privado precisa participar. Só que ele só vai participar naquilo que tiver retorno financeiro. Então, essa discussão toda é apresentar as condições e quais são as áreas do clima que fazem mais sentido a gente focar. E não dá para fazer tudo. A gente vai ter que escolher nossas batalhas e aquilo que tem mais impacto no curto prazo. E nessa hora, Lu, o Brasil tem muito bom exemplo. Então, assim, nas discussões de... Pensa assim, aonde que o Brasil tem uma liderança genuína? É no setor de, sei lá, de tecnologia. Não é? Agora, na questão climática, a gente entra numa sala de reunião. Vou dar um exemplo, eu tive um jantar muito bacana lá em Londres, quando eu falei da matriz energética brasileira, do que foi feito com o programa de etanol, com as hidrelétricas, a nossa eletricidade de 80, o pessoal me aplaudiu, porque a gente é um baita exemplo. Então, na questão de problema e solução, grande maioria do mundo, dos países, estão na parte do problema. O Brasil está na parte da solução. Então, essa COP é uma chance também enorme para o Brasil, para a gente se apresentar para o mundo. É incrível como tem um desconhecimento do que o Brasil faz bem. E nessa questão, a gente tem que encher o peito, porque a gente está na liderança. A gente está na liderança de ter uma matriz super renovável. A gente tem uma baita oportunidade de realmente de mostrar o Brasil para o mundo. E a COP, o fato de ser na Amazônia, também pelas dificuldades logísticas, mas é muito simbólica, né? Então, eu vejo, agora falando aqui do Brasil, uma super oportunidade do Brasil se mostrar para o mundo, né? Agora, no mundo tem um discurso aí anti-ESG forte, né? Nesse ano, principalmente, ganhou muita força isso. Como que você sente disso no setor privado, nas conversas que você tem com os outros países, que você teve agora em Londres, com as entidades semelhantes à CNI de outros países? O que você tem ouvido delas? O que eu vejo realmente tem um pouco de refratário nas discussões do ESG, sem dúvida nenhuma. Eu vejo isso quando eu comparo muito com qualquer... pensa no passado, até a internet, né? Quando você tem um hype, que as coisas crescem demais, depois tem aquela que estoura a bolha, vou dar esse exemplo que é mais fácil de falar. Aí parece que está tudo errado, aí você volta para trás. O que eu vejo com essa questão do clima e ESG é que nós tivemos realmente um super hype e agora a gente perdeu força e agora você começa a ter a sensação de que nós estamos voltando muito para trás. Mas na realidade a gente está meio que limpando a área daquilo que não faz sentido. Então tem uma coisa que é ciclo, outra coisa que fala em inglês que é o trend, né? Para onde está indo as coisas. Eu não vejo uma mudança de trend. Eu vejo um ciclo de baixa, mas o trend continua lá. A direção. A direção continua a mesma. Então, eu não vejo uma mudança de direção. O ano passado, 2/3 de todo o investimento em energia no mundo foi renovável. A gente nunca viu tanto investimento em renováveis como no ano passado. Eu não vejo uma mudança. Agora, a gente está num ciclo de baixa e está dando uma limpada. Aqueles projetos que não faziam sentido econômico estão indo embora. Também quem era muito greenwashing está saindo, né? Aqueles estão saindo do armário de estou greenwashing, tal, também deixaram de existir. E estão ficando os bons projetos, mas a direção continua a mesma. Mas agora, em relação a aceitar essa ideia de que é preciso fazer uma mudança por conta do meio ambiente, das questões climáticas entre o empresariado,
Como que você Eu acho que percebe? não mudou. Eu acho que você tem Mesmo uma... entre empresários americanos, como que é a Mesmo. tua conversa com Esse é um bom eles? exemplo. Eu tive lá, muitos, lá em Londres mesmo, teve muita gente dos Estados Unidos que compareceu. Eles têm até um brochezinho que chama We Are Still In. Né? Apesar do governo americano não estar diretamente focado, tive lá o pessoal do governo da Califórnia, você teve vários empresários, várias empresas, entidades. Então, o movimento continua. Não mudou o consumidor mesmo, a cabeça do consumidor no mundo. Você não tem tanto hoje os negacionistas que você tinha no passado. Você tem hoje o pessoal que está dizendo, olha, o novo negacionista é aquele cara que fala, agora a gente tem que se adaptar, não é tão ruim, né? Tá mais quente e tal. Então é outro tipo de negócio. Ninguém mais... O que tem de estudos mostrando os impactos da mudança climática, ninguém mais discute que nós estamos tendo mudança climática. Então, o que está todo mundo dizendo, tá bom, mas qual que é a prioridade nossa agora? Então, eu não vi essa mudança de direção, não. Eu vejo realmente uma desaceleração e uma limpeza. Agora, quem apostar contra isso, acho que está tendo uma aposta equivocada. Eu acho que vai acontecer que a gente vai ter uma retomada e repara outras, foi assim na internet, você sempre tem um hype, o pessoal se empolga, vem muito investimento, aí investimento ruim, a bolha explode e ficam uns bons investimentos, mas a direção continua lá. Então eu vejo que a gente está nessa fase do ciclo que passou a empolgação, ela volta, mas vai retomar. Né? Então vai ser alguns anos aqui mas não viu uma mudança de direção não. E se vê isso claramente. Então tem mais gente com o pé no chão agora e focando naquilo que funciona. Então o pragmatismo está reinando. Uhum. E aqui no Brasil, como que você vê? Porque tem uma questão de que, você mesmo já falou, né, que essa transição é cara. O que o empresariado brasileiro está disposto a fazer? Ele vai repassar essa conta para o consumidor? Olha, Está disposto a abrir um pouco? eu acho que o Brasil tem uma chance muito única. A gente fala isso, parece que é piegas, né? Eu vou falando isso agora nossa vez, agora nossa vez. Mas na questão da transição energética, o Brasil, eu não me lembro da nossa história, a gente começa a ter excedente de energia renovável. Sim. E que não era assim no passado. No passado a gente tinha falta de Que petróleo. virou até um problema, né? Hoje, se você pegar hoje, pensa, vamos falar de fóssil. O pessoal não gosta de falar de fóssil, vamos falar de fóssil. Putz, o pré-sal trouxe para a gente uma independência. A gente é hoje superavitário em petróleo. Do petróleo de baixo carbono. Né? Quando eu falo do pré-sal, gente, comparado com outras fontes de petróleo do mundo, nosso petróleo é bom. Então a gente começa a ter excesso de petróleo, a gente tem excesso de energia elétrica. Com solar hoje tem um termo em inglês que chama curtailment, né? Quando você tem mais energia ao longo do dia do que você consegue consumir. Então, a gente tem um problema bom, né? O pessoal às vezes não gosta, mas você tem no Nordeste fases do dia, momentos do dia que você tem mais energia do que consumo. E se a gente hoje tem um custo de produção baixo de energia, o preço na ponta ainda não está tão baixo. Porque tem uma questão, a gente tem que acertar. Então, a gente tem que fomentar agora a demanda por eletricidade. O Brasil deveria se industrializar. Energia barata atrai industrialização. E energia renovável barata, ainda mais importante ainda. Então, se o Brasil souber, através das políticas públicas, atrair o investimento correto, a gente tem uma boa chance. A gente já tem uma agricultura pujante e muito sustentável. A agricultura brasileira é muito sustentável comparado ao resto do mundo. A gente tem produção de energia muito barata. A gente começa a ter excesso de energia. Agora, a gente tem algumas coisas que a gente não tem. A gente não tem bateria, por exemplo. Então, o problema do Brasil hoje é a bateria. Eu não acho que a gente tem que, no Brasil, fazer um super investimento em ter baterias no Brasil. A gente tem que se aliar com quem tem bateria. Com a China, por exemplo. A China é um grande consumidor dos nossos commodities. Por que a gente não faz uma parceria com a China para atrair investimentos em bateria ou tornar a bateria mais barata no Brasil, para poder armazenar essa energia excedente que a gente tem hoje e atrair mais industrialização e oferecer para o industrial uma energia mais barata e mais renovável. Isso vai tornar a gente um grande exportador. A gente pode ser um grande centro de data center para AI, porque a gente vai ter energia barata de novo aqui. Então, esses próximos anos, a gente tem que se posicionar bem para atrair investimento. Acho que a nossa grande dificuldade hoje, eu nunca tive dificuldade com o investidor de falar das vantagens do Brasil para fazer investimento. Minha dificuldade era explicar o Brasil. Era essa questão fiscal, a questão da segurança jurídica, a questão da Amazônia. Mas quando você fala do projeto em si, a gente tem os melhores projetos. A gente está no, sabe? Então eu repito isso, eu sempre falava, a gente está na hora certa,
né, que o mundo está precisando de energia renovável, de um país amigável. Então a gente está na hora certa, no país certo. A COP, a gente teve G20, teve BRICS com a liderança do Brasil acontecendo agora, vai ter a COP, então a gente está tendo exposição para o resto do mundo. Pô, não vamos desperdiçar essa chance de mostrar. Então, a minha preocupação com a COP, quando se fala assim do setor privado e tudo mais, as últimas COPs não foram países tão democráticos como o Brasil, né? Para falar um pouco de eufemismo aqui. Eu tenho um receio até na COP da gente ficar brigando muito entre si e não mostrar o que o Brasil... A gente tem que ter mais orgulho desse Brasil. A gente tem a característica como brasileiro, a gente fala muito mal da gente. E acredita em mim, nessa questão do clima, a gente é solução, não é problema. Então a gente deveria lá na COP se posicionar com muito orgulho desse Brasil. A gente tem um monte de mazela, tem um monte de problema, mas nessa questão a gente tinha que estar lá mais unido e com mais orgulho e apresentando o Brasil para o mundo. Agora, de qualquer modo, tem uma questão aí que vai aparecer na COP que foi muito comentada, você mesmo disse, né, que foi comentado em Bonn, na Alemanha, na pré-COP, que é a questão da estrutura da COP, né? Como que você está vendo a organização? O que foi dito, qual que é a preocupação? Você está vendo empresas estão te procurando para ver onde ficar? Como que está essa questão de acomodação? Como que isso está interferindo para você? Não teve, infelizmente, não teve nenhuma discussão onde eu fui quando me perguntavam como brasileiro o que eu achava, se ia dar certo, muita dúvida, né? Eu estive lá em Belém, visitando Belém, estive visitando a Vale, está fazendo um trabalho incrível de colocar o parque de pé. É um lugar maravilhoso, onde vai ser... O problema da COP toda é a logística e hospedagem. Belém não é uma cidade pequena, gente, tem mais de 1 milhão de habitantes, tem toda a condição de receber. Obviamente, o problema que eu vejo hoje não é nem a quantidade de quartos disponíveis, é o custo. Não é? Oferta e demanda, então teve uma demanda muito grande no início, os custos ficaram inviáveis. Então, tem vários países, delegações que falam, não consigo mandar uma delegação grande. Então, o que eu vejo que está acontecendo, pessoal reduzindo o tamanho das delegações, as empresas também aguardando para ver o que realmente vai acontecer, para mandar, para ver o tamanho da delegação, e a gente querendo vir. Eu tenho convicção muito que nós vamos conseguir fazer. A gente vai ter espaço para todo mundo, mas a gente está perdendo muito tempo nessa discussão. Então, a gente precisa realmente mostrar para o mundo, olha, está aqui, solucionando a questão da hospedagem, tem espaço, tem que mostrar essa confiança. Então, eu lá fora tenho que mostrar essa confiança de que a gente vai ter como sim receber todo mundo aqui. Então, mas não é fácil, sendo bem pragmático, eu vejo uma redução sim das delegações, muitos CEOs para vir para cá, eu tenho muito contato com CEOs, a agenda dele precisa ser trabalhada com 6 meses de antecedência. E é difícil o cara olhar e falar, pô, será que eu vou estar lá, vou conseguir ter espaço, vou ter um bom quarto, e assim por diante. Então a gente está perdendo algumas pessoas. Por outro lado, eu acho que essas últimas semanas, eu acho que o André Corrêa do Lago está trabalhando muito para isso, junto com a Anatone, que é a CEO da COP, em demonstrar que isso vai ficar para trás. Então eu espero que o governo também demonstre, e a COP, que esse negócio ficou para trás, para a gente começar a falar muito mais vamos falar da solução do que do problema, né? Vamos seguir adiante na conversa. Mas atrapalhou, não tem dúvida nenhuma. Eu não vou tapar o sol com a peneira, não. Boa parte das minhas conversas começava sempre tendo que responder a questão de logística de Belém. E ainda continuam começando por esse... Continuo, ainda está lá. Menos do que estava antes, mas ainda está lá. Certo. Ricardo, obrigada pela participação, por ter vindo até aqui o Estadão conversar conosco. E na semana que vem o Estadão traz mais uma conversa com um executivo do setor privado sobre mudança climática e a COP30.